e todos aqui presentes. A Ana Célia me encarregou aqui de fazer a coordenação dessa mesa com essas autoridades aqui importantes, e principalmente representação não só do Instituto de Economia, do qual sou diretor, como também fazer uma apresentação da UFRJ. Para aqueles que vêm de longe, a UFRJ é uma universidade que mantém 45 mil alunos de graduação, 15 mil alunos de pós-graduação. Nós temos uma série de contribuições para o desenvolvimento econômico e social do país. O Instituto de Economia é uma dessas unidades. Nós somos bem menores, somos um pedaço pequeno da UFRJ, com 1.000 alunos de graduação, 300 alunos de pós-graduação, cerca de 80 docentes. Bom, eu queria começar falando, antes de passar a palavra para os meus colegas, que é um grande prazer estar nesse evento, que é um diálogo entre Brasil e China, sobre um tema bastante importante, tecnologia e desenvolvimento, e do qual as universidades fazem parte importante. As universidades no Brasil são responsáveis pela maior parte da ciência e tecnologia feita no país. E nós temos um dado que é surpreendente. O Brasil hoje deve estar colocado em 13º lugar em termos de publicações no mundo. Então, nós temos uma posição que é mais ou menos condizente com o tamanho que o país representa no mundo. No entanto, quando nós vamos olhar para a inovação, nós estamos lá por volta de 74, 73, 73º, 74º país do mundo no ranking de inovação. O que torna um grande desafio mudar essa realidade. E eu digo isso estando dentro de uma universidade em que nós fizemos eu acho que um esforço grande, que é um esforço que acompanha, eu vou dizer que acompanha a minha vida, que entrei na pós-graduação em 1987, tá? E estou agora, vamos dizer assim, nos anos finais da minha carreira como docente. Nós nós nos colocamos um grande desafio. Qual é o grande desafio que foi colocado para a universidade? Formar a ciência e tecnologia no país. E a nossa visão, quando foi feito isso, era a seguinte: nós temos que formar doutores, pesquisadores, e voltamos esses doutores e pesquisadores para as universidades. E nós fomos muito bem sucedidos nessa tarefa. O que nós não fomos bem sucedidos é em como retirar o conhecimento que vem sendo acumulado e armazenado na universidade para fora da universidade. Essa transferência não está sendo bem sucedida. E nós estamos agora numa encruzilhada que nós temos que mudar a forma da universidade atuar. Nós temos que não só formar os nossos doutores voltados para as atividades que nós realizamos dentro da universidade, mas nós temos que levar o conhecimento aqui produzido com grande interação com o tecido produtivo, para que, de fato, e eu posso dizer de cadeira, está lá na missão da universidade, a missão da universidade está escrita assim: contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Então, nós devemos fazer uma condução dos nossos esforços para, de fato, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Isso representa uma grande guinada, e nós contamos bastante com o novo governo, que aqui nós temos alguns representantes do novo governo, para que nós possamos fazer essa guinada com a pujança
necessária. Tá? Então, dito isso, né, eu queria agradecer então a presença de todas e todos, e eu vou passar a palavra para o representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário executivo, professor também da UFRJ, Luiz Manuel Rebelo Fernandes. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Devo dizer que aqui fazer uma apresentação lateral em diagonal talvez seja melhor. Eu só peço desculpas quem vai ficar atrás, porque senão não consigo ver aqui direito com quem nós estamos conversando. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar, parabenizar pela iniciativa, porque é uma iniciativa que se conecta com duas ações em curso muito importantes para o governo brasileiro, as discussões referentes ao G20 e a presidência do Brasil no âmbito do G20, tratando temas de ciência, tecnologia e inovação, e também a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, cujos debates estão correndo a todo vapor, livremente. Nós temos mais de 120 conferências livres, 18 conferências temáticas. O Riso vai dar esses dados aqui, eu não vou roubar os dados do Riso. O Riso, pelo CGE, está dando apoio lá total à conferência, mas é um momento de grande efervescência, de debate, mas um debate orientado por uma confiança no futuro, porque eu devo fazer esse registro, a mudança de governo nos possibilitou ter recomposto integralmente os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o que permite que transformemos em política pública efetiva os debates que travamos sobre as perspectivas de desenvolvimento do Brasil. Então, não é um debate etéreo, é um debate que tem todas as condições de se transformar, se traduzir em política pública muito efetiva e uma crescente ampliação da nossa capacidade de investimento, todas as agências federais, mas em particular o FNDCT, que tem Barragá, que está aqui, que é da FINEP, tem na FINEP a sua secretaria executiva. E eu quero elogiar essa iniciativa em particular, esse diálogo de inovação com a China, pensando tecnologia e desenvolvimento. Por que esse debate em particular me parece muito importante? Eu queria destacar essas razões e o contexto desse debate. O nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ele tem pouco mais de 7 décadas e os seus marcos iniciais como sistema, não como iniciativas isoladas, institucionais isoladas, tem como marco a criação de 3 agências de fomento federais. O CNPq e a CAPES em 1951, a FINEP em 1967, mas no caso da FINEP, a partir da criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 1969, a FINEP se transformou em Secretaria Executiva do FNDCT em 1971. Então, esse tripé é o tripé institucional que eu entendo ser um tripé de uma política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. São instituições que sobreviveram à mudança de governo e mudanças de regime, apesar de que, em alguns momentos de maior turbulência, houve tentativas de fechar alguma dessas instituições de Estado. Houve uma tentativa de fechamento da CAPES, em período longínquo. Em períodos mais recentes, e bem recentes, devo destacar isso, a FINEP tinha entrado no rol das empresas estatais a serem desestatizadas, fechadas, liquidadas. O FNDCT estava contingenciado em 90% dos seus recursos e houve um movimento que nós conseguimos reverter nos últimos momentos, né? Que era de extinção do CNPq. Eu acho que às vezes nós nos esquecemos disso, que era a incorporação do CNPq pela CAPES. Felizmente, nós conseguimos derrotar esses movimentos, conseguimos preservar essas instituições de Estado e o seu papel central na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico e da inovação nacional. E agora entramos numa nova fase, que é de reconstrução das
capacidades e das condições do Brasil se desenvolver. Agora, nessa trajetória, são de 7 décadas, um pouco mais de 7 décadas, quando o sistema foi estruturado a partir desses marcos, criação do CNPq, criação da CAPES, criação da FINEP e do FNDCT, naturalmente, a nossa cooperação internacional se dirigiu aos centros principais de produção científica e tecnológica da época. Então, boa parte do nosso sistema ele foi formado através da concessão de bolsas para que pesquisadores, professores de universidades e instituições nacionais tirassem os seus títulos de mestrado, na sequência obtivessem o seu doutoramento para retornar ao Brasil e estruturar a atividade de pós-graduação no sistema de ciência e tecnologia nacional, sobretudo nas universidades nacionais. Quer dizer, então, em 1965, a CAPES reconheceu os primeiros programas de pós-graduação. O Reinaldo me corrija se eu estiver errado ali, mas acho que estou certo. 1965, eram 30 programas de pós-graduação. Hoje são 4.500. Então, isso não é menor, isso é um desenvolvimento muito significativo. Mas as relações de cooperação científica, tecnológica e também de inovação seguiram espontaneamente, digamos assim, essas relações consolidadas de parceria científica e tecnológica desse movimento de formação do sistema. Então, se nós pegarmos o indicador, eu já vi esse levantamento feito anteriormente, ainda vou recuperá-lo para reproduzi-lo em conferências futuras. Se nós pegarmos o indicador, por exemplo, publicações e artigos em revistas indexadas, coautoria, com quem os autores brasileiros cooperam na produção de artigos, que é um indicador de cooperação científica, em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo lugar, uma longa lista de países europeus, né? Começando pela Inglaterra e pela França. Então, essas são as relações de cooperação desenvolvidas espontaneamente pela história do nosso sistema. No entanto, nas últimas 3 décadas, o mundo está passando por uma profunda transformação. Também na dimensão científica, tecnológica e de inovação. Em 3 décadas, a China se tornou a principal potência científica, tecnológica e de inovação global, medido por vários indicadores. Autoria de artigos publicados em revistas indexadas. Nas 2 bases de indexação, tanto no Web of Science quanto na Scopus, a China já é o maior produtor de conhecimento e nas áreas voltadas para a inovação de maior impacto no mundo. A China, desde 2014, ela já é o país com maior participação no PIB mundial, medido por paridade de poder de compra, desde 2014. A China já é a maior registradora de patentes no mundo, como indicador de inovação, quer dizer, com base nos dados da OMP, claro, eu não estou me referindo ao US Patent Office, que é um escritório americano, mas do ponto de vista da OMP, em registro de patentes em sistemas de proteção no mundo, a China já é a primeira colocada de longe. Então, essa realidade, neste momento, que é um momento de reconstrução do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, exige uma ampliação da nossa visão e das nossas perspectivas de cooperação internacional. Claro, a posição do Brasil é manter relações com todos, né? Uma visão abrangente e diversificada. Queremos continuar mantendo as relações de cooperação com esses centros com os quais nós cooperamos de forma intensa há 7 décadas ou mais, né? Mas temos que fomentar crescentes relações de cooperação científica, tecnológica e de inovação com quem está agora ocupando, ou pelo menos disputando, a fronteira do conhecimento em as mais distintas áreas do sistema global de ciência, tecnologia e inovação.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte, da nossa parte, nós temos todo o interesse e toda a disposição de fomentar todas as possibilidades possíveis, né, de intensificação da cooperação científica, tecnológica e de inovação com a China. Isso abarca, eu sei que aqui, apagou aqui, mas eu sei que o programa aqui do seminário está focado em 3 áreas, fundamentalmente, né, agricultura, saúde e transição energética. Isso. Então, nós temos atividade de cooperação nessas áreas com a China, embora a principal área de cooperação é na área espacial. Vem um programa de longa data, vem lá da criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, lá nos anos 80, o programa CIBERS, que nós temos todo o interesse em dar continuidade, fortalecimento a esse programa. Nós temos 2 satélites em funcionamento, através de monitoramento remoto por imagem, mas entendemos ser possível e queremos acolher uma sugestão que veio da parte chinesa, de no âmbito do programa CIBERS, a iniciativa CIBERS 5 possa envolver o desenvolvimento conjunto do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, com participação brasileira no seu desenvolvimento, não mera compra de satélite montado, e possivelmente também a sucessão, pode ser um 5A, de um satélite de continuidade de monitoramento por imagem, para complementar o CIBERS 6, que seria uma plataforma multimissão com monitoramento por radar, que é absolutamente fundamental para poder ter monitoramento contínuo de atividades como desmatamento nos biomas brasileiros, não subordinada à visibilidade, porque a predominância de nuvens impede o monitoramento quando ele é feito por imagem. Então, esse é um tema de cooperação que nós queremos continuar. Também na área espacial, há o projeto do radiotelescópio Bingo, que temos todo interesse em fortalecer, dar continuidade. Eu sei que o pessoal da COP está aqui, e é um dos temas aqui do nosso debate, mas já estruturado e com atividade contínua, o Centro Brasil-China de Mudanças Climáticas e Tecnologias Inovadoras em Energia, que é uma iniciativa muito importante, que envolve aqui a COP e a UFRJ diretamente. Há um conjunto de iniciativas envolvendo as academias de ciência dos 2 países, né? A atividade de cooperação em ciência e tecnologia no âmbito dos BRICS, envolvendo China e Índia, que nós queremos também dar continuidade, bem como o programa de intercâmbio de jovens cientistas dos BRICS, que é financiado pelo CNPq. Estou dando aqui alguns exemplos de iniciativas em curso, mas eu entendo que há a possibilidade de um centro binacional também na área de pesquisas da saúde, que nós gostaríamos muito de explorar. Eu sei que esse debate vai comparecer aqui ao diálogo, mas o que eu quero sinalizar é que nós temos todo o interesse em ampliar essa cooperação com a China. Em primeiro lugar, porque nós temos que cooperar com quem está na dianteira, né, para poder maximizar os retornos para o nosso próprio desenvolvimento. Em segundo lugar, porque nós temos não o que copiar da China, mas temos muito a aprender com o sucesso da experiência chinesa, do ponto de vista do desenvolvimento, né? Tecnologia e desenvolvimento. Porque em 3 décadas é um tempo curtíssimo. A China se deslocou de uma posição semelhante à do Brasil para a fronteira tecnológica e de inovação em inúmeras áreas. Então, primeiro, eu acho que o estudo dessa experiência e o aprendizado conjunto, para além da parceria, vai poder nos apontar limitações que nós enfrentamos aqui no Brasil. Por que nós não conseguimos viabilizar o mesmo dinamismo que a China revelou nessas 3 décadas? Quais são os nossos entraves? Como é que nós podemos superar esses entraves? E a experiência chinesa, assim como a da Coreia do Sul, assim como a da Índia, ela é muito importante para nós, como grande país em desenvolvimento, porque ela aponta que
o desenvolvimento é possível. Nós não estamos condenados a uma posição subordinada na divisão internacional do trabalho. A política pública é relevante. Tendo políticas públicas adequadas, com foco, procurando mobilizar capacidades estratégicas nacionais, em parceria com países que possam nos ombrear nesse esforço, é possível o Brasil também ter êxito na viabilização de um novo ciclo de desenvolvimento nacional ancorado em ciência, tecnologia e inovação. Por isso que eu acho que os debates aqui que vão ser realizados serão muito importantes para descortinar, no âmbito da 5ª Conferência e dos debates do G20, caminhos para viabilizar o desenvolvimento do Brasil com cooperação internacional. Tá, muito obrigado. Bom, então eu queria passar a palavra para o ministro conselheiro da Embaixada da China, senhor ministro Li Qi. Okay. Muito obrigado, senhor secretário. Com sua licença, vou falar sentado na mesa, porque não falo bem português e tenho que ler meu pequeno texto. Sem texto, vou gastar quase toda uma tarde e vocês não vão entender minhas palavras. Okay? Caros amigos, senhoras, senhores e autoridades, é com grande prazer que participo deste evento representando a Embaixada da China. Gostaria de saudar a Universidade Federal do Rio e a todos os amigos por debaterem sobre o futuro da parceria sino-brasileira, sobre a perspectiva da inovação. E gostaria de saudar, sobretudo, a embaixador Carmuru, a meu caro colega Pedro Teja, com quem sempre falo em espanhol. Estou aprendendo português, ainda para mim é muito difícil. Mas hoje, com todo respeito à universidade, aos amigos, vou tentar usar meu português não tão fluente para apresentar algumas reflexões ao tema. Senhoras e senhores, o mundo hoje atravessa uma fase turbulenta. O presidente Lula disse uma vez: tem muita gente que fala de guerra e pouca gente que fala de paz. Da mesma forma, acho que tem muita gente que fala sobre geopolítica e pouca gente que fala sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento insuficiente e desequilibrado gera conflitos e desacordos. O desenvolvimento deve voltar ao centro da agenda internacional. Portanto, a China apoia o Brasil no destaque dado a temas como inclusão social e desenvolvimento sustentável durante sua presidência do G20. Cada país tem o direito de desenvolver e não deve ser reprimido nesse processo. O crescimento dos países em desenvolvimento, especialmente aqueles de grandes dimensões, depende da inovação soberana, da cooperação nesse campo com os parceiros, em base de igualdade de ganhos recíprocos. Senhor secretário, o senhor mencionou que China, em 3 décadas, alcançou a ser uma potência em ciência e tecnologia. Sim, China está avançando, destacamos muitos esforços, mas acho que China ainda precisa de maiores esforços para chegar algum dia a uma verdadeira potência em ciência e tecnologia. Se China tem algumas experiências humildes, gostaríamos de compartilhar com os parceiros, claro, incluindo o Brasil. E também China tem que aprender das experiências de seus próprios parceiros, como o Brasil. Assim que, entre a China e o Brasil, reitero, temos muito que colaborar nesta matéria de ciência, tecnologia e inovação. Por isso mesmo, a China considera a inovação uma importante força motriz para o salto qualitativo da futura parceria sino-brasileira. Em caminho indispensável para os 2 países alcançarem um progresso comum. Quando se fala em parceria sino-brasileira, muitos pensam no comércio de commodities.
Mesmo as commodities também têm seu teor tecnológico. A Vale, por exemplo, está trabalhando com parceiros chineses para desenvolver minas inteligentes e de baixo carbono, usando tecnologia 5G, tecnologia de novas energias. E a Suzano instalou em Shanghai um centro de pesquisa e inovação de materiais renováveis. E as tecnologias de 5G e de inteligência artificial de Huawei estão ajudando agricultores brasileiros a realizar operações inteligentes. A inovação pode fortalecer a cooperação China-Brasil em áreas tradicionais. E nossos países estão explorando maneiras de ir além dos elos inferiores da cadeia de valor e promover uma nova industrialização. Nesse processo, a estreita integração entre a inovação tecnológica e o setor industrial criará um enorme impulso. Por isso, eu digo, temos entre Brasil e China satélites. Além de satélites, queremos maior colaboração em inovação científica relacionada com a indústria, para apoiar a neoindustrialização de los dois países. Ou seja, uma combinação entre inovação e setor industrial. Recentemente, empresas chinesas de equipamentos de energia renovável e de veículos elétricos aumentaram seus investimentos no Brasil. Esses investimentos estão em sintonia com as demandas brasileiras por crescimento verde e por reindustrialização. E, ao mesmo tempo, injetam vitalidade na inovação local. Isso é apenas um começo. Incentivamos e apoiamos esse tipo de cooperação. Atualmente, uma nova rodada de transformação na ciência, tecnologia e na revolução industrial está remodelando o mapa global e está remodelando a estrutura econômica global. Como parceiros estratégicos globais, a China e o Brasil devem olhar para frente, pensar e apoiar a cooperação em inovação científica e tecnológica para o futuro. Novas formas de economia digital, novas instalações para a computação de dados, novas plataformas para moedas e finanças, por exemplo, moeda digital, e novas ferramentas como a inteligência artificial e muitas outras coisas devem ser as prioridades da nossa parceria. Portanto, a China manifesta uma atitude proativa. E, queridos amigos, este ano, 2024, marca os 50 anos das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Como iniciamos a nossa parceria nas próximas 5 décadas? Esta é uma pergunta que precisamos responder. A parte chinesa acredita que a sinergia das estratégias de desenvolvimento lançará um novo alicerce para esse relacionamento. Por isso, a China propôs, este ano, discutir com o Brasil a criação de um marco de sinergia de estratégias de desenvolvimento. A parte chinesa acredita que confiamos que receberemos uma resposta favorável do Brasil. Nessa estrutura, a cooperação em inovação deve ser um dos pilares. A China e o Brasil, nos maiores países em desenvolvimento nos hemisférios oriental e ocidental, erigiram a ciência, a tecnologia e a inovação como prioridades para o futuro da parceria bilateral. Essa estratégia pavimenta um caminho de desenvolvimento comum e proporciona uma posição mais vantajosa na nova conjuntura internacional, além de viabilizar um desenvolvimento global mais equitativo, mais sustentável e mais equilibrado. Ok, muito obrigado a todos. Obrigado. Eu queria agradecer ao ministro Li Qi e falar que está longe de, quer dizer, está bem fluente o português e todos nós compreendemos perfeitamente. Eu queria passar então a palavra para a embaixadora Márcia Loureira, presidente da Fundação Alexandre Gusmão, FUNAG,
Ministério das Relações Exteriores. Embaixadora. Muito obrigada, muito boa tarde aos companheiros de mesa e à audiência, com uma saudação muito especial aos nossos anfitriões, professora Ana Célia Castro, diretora-geral do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, e o professor Carlos Rocha, diretor do Instituto de Economia, bem como ao secretário executivo do MCTI, Dr. Luiz Manuel Fernandes. A Fundação Alexandre de Gusmão é uma parceira tradicional dos diálogos de inovação Brasil-China, desde a sua primeira edição, em 2014, e hoje nós temos grande satisfação de ver a edição 2024 dos diálogos incluída no calendário de eventos do T20 Brasil. Como nós sabemos, o T20 é um dos chamados grupos de engajamento do G20, mais especificamente é o grupo que reúne os think tanks e as instituições de pesquisa dos países membros do grupo. O comitê organizador do T20, durante a presidência brasileira, é composto, além da FUNAG, pelo IPEA e pelo SEBRE, aqui representado pelo embaixador Marcos Caramuru, e eu vejo que os temas selecionados para a edição 2024 dos Diálogos de Inovação, Agricultura, Transição Energética e Políticas Públicas de Saúde, têm uma enorme convergência com os temas sob exame do T20 Brasil. E, por essa razão, é que eu agradeço à professora Ana Célia e ao SEBAI a construção dessa ponte entre os diálogos de inovação e o T20, porque é justamente isso o que se espera, ou seja, que a presidência brasileira do G20 seja um momento impulsionador dessa sinergia, não é? Dentro da comunidade de pesquisa e também entre a comunidade de pesquisa e as instâncias governamentais do G20. Então, essa parceria é muito bem-vinda. A edição desse ano dos Diálogos de Inovação tem um significado especial, como acaba de dizer o ministro da Embaixada da China, considerando que nós comemoramos em agosto os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Brasil e China. Então, é uma ocasião de reflexão mais do que oportuna sobre o potencial que a colaboração entre os nossos países pode gerar em termos de desenvolvimento sustentável e inclusivo para as nossas sociedades. O ângulo que eu gostaria de destacar aqui é o que o Brasil tem a oferecer nessa relação de colaboração. Como o maior país da América Latina, como a potência agroalimentar e energética que é, um país com uma legislação ambiental rigorosa, um país com uma agricultura intensiva em tecnologia, com alto grau de sustentabilidade e com centros de excelência em pesquisa e inovação. Um país que tem respostas, que tem soluções a apresentar para alguns dos principais desafios globais do nosso tempo. Descarbonização da economia, redução da dependência energética, segurança alimentar e nutricional e tantos outros. E, acho eu, muito importante, um país que recuperou o universalismo da sua política externa sem alinhamentos automáticos, como o ministro das Relações Exteriores lembrou muito bem nas suas palavras aos formandos do Instituto Rio Branco no ano passado. Então, falando um pouco sobre essa relação de colaboração. No ano passado, tivemos a visita presidencial à China, com a assinatura de um grande número de acordos. Com essa visita, e com a expectativa de que ela possa ser retribuída em 2024, nós voltamos a ter um ambiente político-diplomático muito positivo e um quadro institucional renovado, fortalecido, para o desenvolvimento das áreas de cooperação, como certamente será detalhado aqui ao longo da programação, não é? Portanto, nós vivemos um momento auspicioso para a pesquisa conjunta e para o adensamento das redes entre as comunidades científicas e acadêmicas dos nossos dois países. E aqui eu acho que eu gostaria de ressaltar o papel que essas redes
de atores não estatais desempenharam como um elemento de preservação da cooperação durante o recente período de menor engajamento oficial. Eu acho importante fazer esse reconhecimento aqui no ambiente universitário. E eu penso que uma reflexão importante é que rumos e que objetivos estratégicos nós queremos imprimir a essa relação bilateral. De que forma o relacionamento bilateral no comércio, na cooperação científica e tecnológica pode contribuir para a superação das nossas limitações internas, como a colaboração com a China, entre China e Brasil, melhor dizendo, pode fomentar uma cultura de inovação nos dois países, ampliando o investimento em pesquisa, aperfeiçoando o capital humano, ampliando o componente tecnológico dos nossos produtos e, por fim, como valorizar e promover o papel das instituições de pesquisa e das universidades na busca dessas respostas. E esse último aspecto é de interesse mais direto para a FUNAG, que foi criada há pouco mais de 50 anos, justamente para promover essa aproximação entre academia e diplomacia e para trazer elementos de análise, subsídios para a formulação da política externa. Por isso, eu fico muito contente com essa oportunidade de troca. Tenho certeza de que vamos ter um aprendizado muito positivo e, quem sabe, vislumbrar uma futura agenda de pesquisa. Então, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos e a UFRJ como um todo estão em uma posição privilegiada para promover esses debates, juntamente com as demais instituições organizadoras dos diálogos, e eu acho verdadeiramente revigorante ver um conjunto de instituições de excelência, como as que temos aqui, se debruçarem juntas sobre esses desafios. Enfim, eram essas as ideias iniciais que eu tinha a alinhar, e eu concluo aqui agradecendo mais uma vez o convite e agradecendo também a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, embaixadora Márcia Loureiro. Passando agora a palavra para o senhor Alexandre Barraga Andrade, da Agência de Inovação FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, senhor diretor do centro, senhor secretário executivo, senhor ministro conselheiro, demais membros da mesa, obrigado. Em nome do presidente da FINEP, Celso Pancera, que não pôde estar aqui hoje, eu estou representando e novamente agradeço o convite. O secretário executivo, Luiz Fernandes, já facilitou muito a minha fala agora, porque deu uma situação bastante abrangente do que aconteceu nos últimos tempos, dos nossos desafios com a FNDCT. E na cooperação internacional, a gente tem mais desafios para a inovação do que apenas a questão do volume de recursos, né? A total imprevisibilidade de quantos recursos nós teríamos para ações futuras e a consequente incapacidade de planejamento tornavam o aumento das operações de cooperação internacional e de planejamento delas algo bastante difícil. Tá? Nós vimos retomando isso, estamos conjuntamente com a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério, trabalhando o planejamento de como nós podemos intensificar o apoio à cooperação internacional, com recursos da FINEP, com recursos do FNDCT, que é a nossa principal fonte, e nós, isso faz parte do nosso planejamento estratégico, inclusive da FINEP. E, especialmente com a China, né? A China é um parceiro estratégico, tá? Além do que nós conseguimos vir preservando uma série de projetos importantes que já foram citados aqui, que vão ser
vamos ter avanço neles, né? Tem a ideia de utilizá-los para fazer um transbordamento do que ali se discute também para a indústria nacional, isso é sempre muito importante. E ano passado nós fomos, o Brasil foi o país convidado de honra do Fórum de Inovação Pujang, que é o principal fórum que aconteceu na cidade de Xangai. Nós fomos com uma delegação brasileira bastante significativa, pudemos fazer várias discussões com eles, entender melhor o sistema e as possibilidades. Chegamos a assinar um memorando de entendimento com a Comissão de Ciência e Tecnologia do município de Xangai, que até posteriormente já veio aqui, já fez uma visita ao Brasil, fez uma visita, inclusive, ao UFRJ e seu parque tecnológico, né? E, então, assim, nós temos todo o interesse e estamos engajados em ampliar essa cooperação do Brasil com a China. E aqui eu agradeço novamente e passo a palavra de volta ao senhor diretor do centro. Obrigado, Alexandre. Então, passando a palavra ao senhor Fernando Ritso, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE. Ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer o convite ao CGE, a Ana Célia, participar aqui dessa mesa, cumprimentar também as autoridades presentes. E eu ia até pedir, eu trouxe uma rápida apresentação sobre um tema que hoje em dia está muito relevante aqui no nosso país, que é a quinta conferência. Então, eu acredito que, como a anterior levou 14 anos, né, foi de 2010, seria interessante vocês terem uma visão do que nós temos aí. Ela vai ocorrer de 4 a 6 de junho, então nós já estamos nos aproximando dela, e eu gostaria até de comentar um pouco sobre a história das conferências, né, vai ser uma coisa rápida, são apenas alguns slides. E aí eu vou pedir, então, para passar para o próximo. Então, só para dar uma ideia, porque muitas pessoas podem não ter noção do que é a lógica, né, das conferências nacionais. Então, a primeira, ela foi realizada assim que foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério foi criado em 85, né? Eu acho que temos aqui, talvez, 1 ou 2 pessoas que tenham participado da época, eu acho que o Reinaldo talvez lembre disso. Então, a ideia era justamente ver quais seriam as ações, né, para subsidiar justamente o novo Ministério. Quer dizer, nós tínhamos aquele modelo que o Luiz comentou, do CNPq, da CAPES, quer dizer, tinha um sistema começando, mas a gente não tinha essa institucionalidade. Então, essa foi a primeira reunião, né, a primeira conferência nacional, e depois passaram 16 anos até que fosse realizada a segunda, que foi em 2001. Essa daí já teve a ideia de que nós estávamos começando um novo formato de financiamento, e aí dessa segunda conferência, inclusive, surgiu o CGE. O CGE foi criado no final da segunda conferência, né, em 2001, e justamente ali a ideia era como ajudar o sistema a pensar, já que estava um novo mecanismo de financiamento, que eram os fundos setoriais. Então, essa foi a segunda conferência, e ali eu coloco 2 documentos que saíram delas, muito interessantes, que foi o Livro Verde, que foi uma coleção de artigos anteriores à conferência, e depois o Livro Branco, que já foi o resumo, né, do que tinha acontecido. Depois, 4 anos depois, nós tivemos a terceira conferência. Então, só para comentar, né, na segunda, o secretário foi o Silon Gonçalves, se não me engano, a Lúcia também participou, a Lúcia Mello. O terceiro, o secretário executivo, foi o Carlos Aragão. E, então, aqui, no caso, o tema já foi desenvolvendo ideias para desenvolver o Brasil. Então, já tinha uma ideia da geração de riqueza, a inclusão social, né, dos quais a educação aparecia como pilar principal. Então, na quarta conferência, que a rigor seria em 2009, mas o pessoal resolveu adiar por causa do aniversário de 25 anos do Ministério. Então, ela foi feita em 2010, foi uma grande conferência. Teve mais de 4.000 participantes, muitos também já online, não no formato que vai ser hoje. E ela teve como base
a inovação com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então, a gente seriam basicamente as bases das conferências anteriores. Bom, daí em diante, né, só para comentar que da terceira sai um documento também, que foi um livro amarelo, e da quarta sai o famoso livro azul, que trazia uma série de sugestões, inclusive em relação à educação e todas elas. Bom, então, passaram-se 14 anos, né, para que agora nós tenhamos a 5ª conferência. E é importante dizer que muitas das sugestões e propostas que vieram da 4ª, elas continuam muito atuais. Não foi comentado aqui, mas hoje nós temos 4 eixos, né, de desenvolvimento, já foi comentado, consolidação do sistema, a parte de neoindustrialização, a parte de programas estratégicos e desenvolvimento social, né, que são os 4 eixos que já estavam, de certa forma, eram preocupações na época, né. Então, vamos passar para o próximo slide. Então, nesse ano, né, que passado, houve o lançamento da 5ª conferência, né, o presidente Lula falando, justamente comentando, né, da importância que essa discussão traria, porque justamente é uma caixa de ressonância, quer dizer, o país falar, e havia uma necessidade premente, a gente percebe, né, de várias instituições em contribuírem para justamente a estratégia que está sendo construída, né. Então, houve o decreto, aí temos aqui até a presença ali de algumas das pessoas que estavam na mesa no dia em que ele lançou o decreto. Por favor, próximo. Então, esse é o cronograma, não vou perder muito tempo, mas só para comentar, né, que a partir de uma série de institucionalizações do tipo de criação da comissão organizadora, comissão executiva, uma série de institutos, ficou essa parte para 2024, e a lógica, então, da conferência era em cima de ter reuniões temáticas, as reuniões estaduais, reuniões municipais, né? Depois as conferências regionais, que agregam, e, finalmente, a conferência. Então, esse era o panorama inicial, mas, ao longo do processo, veio a ideia de se criarem as chamadas conferências livres, que eu acho que, justamente, eu vou mostrar que ela faz uma grande diferença. Então, o próximo slide, então, nós já vamos comentar isso. Quer dizer, então, inicialmente, pensávamos nas temáticas. Nós teríamos também conferências estaduais, municipais e a distrital, né, de Brasília, que estariam compondo material para a conferência regional, que alimentaria a conferência nacional. Então, veio a ideia de abrir para conferências livres, quer dizer, várias instituições, ou quem quisesse, podia propor um tema para ser agregado, né. Então, vamos agora só mostrar qual é a situação atual. A primeira coisa que acho importante é, primeiro, a ideia de como hoje a conferência ela já está com uma participação praticamente de todos os estados. Então, eu vou fazer só alguns comentários. Quer dizer, na 4ª, que foi uma grande conferência, nós tivemos 6 temáticas, que eram mais ou menos baseadas nas agências, FINEP, CNPq, CAPES, esse ano nós vamos ter 18 temáticas. No caso das conferências livres, que é novo, nós, até o momento, nós já temos 128 propostas e sendo realizadas. E ainda está em andamento, porque nós temos, inclusive, recebendo propostas, colocou-se um prazo até 22 de abril para receber o material, quer dizer, tem um formulário próprio, nós temos uma comissão de sistematização, de documentação, para reunir isso e daí sair o programa, né. Então, se vocês olharem, ali são os 4 eixos que eu comentei, e a distribuição pelos eixos, vocês notem um ponto que eu quero chamar a atenção, que nas temáticas você tem uma predominância a expansão e consolidação do sistema, a CTI para programas estratégicos, alguma coisa em reindustrialização, onde teve uma série de seminários na FINEP, que foi muito interessante. Eles desse tema, eles criaram 11 seminários bastante importantes, produziram um livro, uma série de contribuições, e o desenvolvimento social com poucos. Mas, se vocês olharem nas livres, vocês reparem que há um resgate enorme da parte social. Então, das 128, 57 já são propostas para livros, com os temas mais variados. A gente, nesse caso, vai ter uma série de conferências, vamos dizer assim, organizadas pela juventude, algumas, por exemplo, para as mulheres, para a diversidade, para vários temas que normalmente ficariam diluídos, né? Então, a gente já imagina que vai ter um aporte, né, de contribuições muito grande, né? Então, aqui no final, só para completar, temos ainda municipais, vão ser várias cidades estão propondo, né?
temos as estaduais, da última vez foram 20 estaduais que contribuíram. Nesse caso, atualmente, os 27 estados estão realizando conferências. Então, finalmente, as temáticas, como eu falei, são 18 e as livres 128. Então, eu queria só chamar a atenção para isso. Nós já temos, na realidade, mais de 180 eventos preparatórios. Então, vocês podem imaginar como isso aí vai trazer, né, elementos para, eventualmente, ser trabalhado na conferência e depois para a estratégia nacional. Pode o próximo, por favor. Aqui é só uma rápida ideia, né, dos temas principais que estão emergindo, né, das reuniões temáticas, das conferências livres, né. Então, vocês podem realmente ver que tem um universo aí de assuntos, né, bastante amplo, né. O próximo. Essa é simplesmente a junção dos dois, né, mostrando quais são os temas que estão com maior prevalência, né. Então, no caso, inteligência artificial também, tecnologia social, sustentabilidade, né. E eu acredito o próximo. Então, só para comentar a sistematização, cada uma das conferências, seja livre, temática, ela tem que responder um formulário como esse, para dar uma sistematização, e o que vai se, a partir daí, vai se produzir, tá certo? Talvez já documentos, alguns já estão sendo oferecidos, como foi o caso da FINEP, como documentos preliminares à conferência, e, eventualmente, depois vão ter outros documentos que vão resultar deles. O próximo. Na realidade, a ideia é que daqui a gente tenha muitos elementos para a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O próximo. Então, nós temos relatoria, gravação em vídeo e áudio, e, como vocês podem imaginar, pelo volume de informação, vai se utilizar algumas técnicas de inteligência artificial para poder condensar essa quantidade de informação. Nós temos sempre relatores cuidando de cada reunião, mas junto a eles nós vamos ter também um processo usando inteligência artificial para produzir essa consolidação. Então, eu acho que esse que era aqui nós temos as várias formas, nós temos o site, temos o WhatsApp, temos o Instagram, né, tem e-mail, e só para lembrar que faltam apenas 58 dias para a realização da conferência. Ok? Então, muito obrigado. Obrigado, Ritsu. Eu queria passar a palavra para a professora Tereza Cristina de Lacerda Paiva, secretária de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro. Obrigada. Eu também preparei uma apresentação. Queria começar dando boa tarde a todos, e especialmente saudando a professora Ana Célia Castro e o professor Carlos Frederico Leão Rocha, nossos anfitriões de hoje. A Ana Célia me escreveu pedindo que eu falasse sobre futuros. Então, eu trouxe, dentro da perspectiva da Secretaria de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro, o que a gente pensa para o futuro. Então, pode passar, por favor. São duas questões muito prementes que a Prefeitura e a cidade como um todo têm que encarar: os efeitos das drásticas mudanças climáticas e, a próxima, por favor, os efeitos também das novas tecnologias e, em especial, da inteligência artificial, como vamos lidar com isso no mundo do trabalho e da empregabilidade. Então, a próxima. O que a cidade do Rio de Janeiro tem feito, em especial dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, dadas essas questões, para preparar um futuro melhor, né, com essas condições que se apresentam. Então, próximo. Então, a questão do emprego, né, haverá, com certeza, mudanças sensíveis trazidas por essas novas tecnologias, e a única solução possível é trazer inclusão digital. E inclusão digital não só nos estratos mais altos da sociedade, mas, de fato, nas periferias também. Próxima, por favor. A cidade do Rio de Janeiro conta com esses equipamentos, são as chamadas naves do conhecimento.
Nós já temos 9 em funcionamento. Quem conhece o Rio de Janeiro identifica os lugares, né, Engenhão, Irajá, toda essa lista, como lugares de periferia. Nós temos mais 3 naves que serão inauguradas esse ano, em Realengo, Campo Grande e Pavuna, também na periferia. E nessas naves são oferecidos cursos de inclusão digital que vão desde o mais básico, né, aprender o Excel, aprender a usar o Canva, até cursos mais sofisticados oferecidos pela Cisco. E, em 2023, nós tivemos 52 mil pessoas fazendo esses cursos nas naves. Próximo, por favor. A ideia é capilarizar esse aprendizado. Então, foram criadas as naves satélites dentro de CIEPs. Né? Quem conhece um CIEP sabe que tem aquele octógono ao lado, que, em geral, é uma biblioteca. Algumas estavam abandonadas e foram transformadas em naves. E também estamos criando as navezinhas cariocas, 5 já foram criadas, serão 25. Essas naves ficam em região de periferia, em favelas, e no centro da favela são pequenas, uma sala equipada, onde cursos estão sendo oferecidos já. Próxima. Também inauguramos a primeira arena gamer pública da América Latina. Esse fim de semana, essa foto é do fim de semana, nós tivemos o primeiro campeonato carioca de esportes. A princípio, né, pode-se pensar que game é uma brincadeira, é um mercado que movimenta bilhões. O Brasil consome muito, mas produz pouco, e dentro da arena gamer há a parte de desenvolvimento de games, que é bem importante para o desenvolvimento dessa área também. Próxima. Além das naves, que são construções fixas no espaço, existem 2 estações tecnológicas, que são caminhões como esse, que se movimentam pela cidade, em parceria com o SESI. Próxima. E temos essa plataforma, que é a plataforma RioOn, de cursos online, que no ano passado atendeu a 13 mil pessoas, em parceria com o Senac. Próximo. Uma das grandes iniciativas da gestão da Tatiana Roque, que acabou de sair, eu estou inaugurando aqui como secretária, eu comecei minha gestão sexta-feira, né? Então, até semana passada, a secretária era a Tatiana Roque, e uma iniciativa muito importante dela foi o Rio de Conhecimento, iniciativa para aproximar a secretaria das universidades. O Rio de Janeiro é uma cidade onde é muito peculiar a presença de tantas universidades de qualidade, e a secretaria não podia não fazer uso de todo esse potencial, né, para trazer inclusão social para a ciência. Então, próximo. 2 programas bem importantes lançados pela secretaria foram os Jovens Cientistas Cariocas. São bolsas para que alunos da universidade atuem dentro da nave do conhecimento, resolvendo problemas trazidos pelo entorno das naves, né? Então, problemas de cunho social, então eles vão atuar nas naves resolvendo problemas das comunidades. E o outro programa, na próxima transparência, ainda está com inscrições abertas, né? É o prêmio Elisa Frota Pessoa, que é um prêmio para meninas, alunas de graduação, mestrado e doutorado. Então, eu deixei ali o QR Code, professores e professoras que tenham alunas de graduação, mestrado ou doutorado. As inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto, e são prêmios em diferentes áreas, então, possibilidades, né? A ideia, a gente sabe o quanto é difícil manter alunos na graduação e na pós, né, financeiramente, então o prêmio é um incentivo para que as meninas não se evadam. Próximo. Uma iniciativa também bastante importante, né, nacional, temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e ano passado o Rio de Janeiro fez um grande evento, né, em parceria com o MCTI. Esse ano já começamos a preparação para a Semana Nacional esse ano. Próximo. Essa é uma coisa bastante recente, foi assinado há 1 ou 2 semanas, a criação do porto
dentro do Porto Maravilha e do Hub de Inovação para Inteligência Artificial, é uma parceria com a BDI, e muito em breve vão começar os financiamentos para as startups que quiserem se localizar no Porto Maravilha. Então, não é só o Impatec que está indo para o Porto Maravilha, né? A gente tem oportunidade para outras instituições também começarem ali. Próximo. E eu falei, então, da parte de inclusão digital, mas também tem a parte científica que está sendo desenvolvida pela Secretaria e ligada aos efeitos do clima, que é a construção de um gêmeo digital do escoamento de águas da Rocinha. Então, próximo, eu resolvi colocar uma definição breve, o que é um gêmeo digital. Então, uma representação virtual, que pode ser de um objeto, de um processo, e a ideia é que essa representação seja continuamente atualizada e seja usada para manutenção, otimização de processos e solução de problemas. Próximo. A ideia de construir um gêmeo digital do escoamento de águas da Rocinha, quem conhece a Rocinha sabe que é uma região muito densamente populada, era a favela mais populada do Brasil, agora é a segunda, o último censo, 70 mil pessoas. Ela é em região de aclive muito forte, vários deslizamentos de terra nos últimos anos, e é onde as sirenes de alerta do Alerta Rio tocam com maior frequência, e, né, com os eventos mais frequentes de chuvas, ela deve sofrer efeitos drásticos. Então, como mitigar esses efeitos? Próximo. A ideia de criar esse gêmeo digital é melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam na Rocinha, fazer uma análise de risco em tempo real, planejar respostas rápidas e fazer testes de intervenção. Essa figura que está aí do lado é uma figura feita por sensoriamento a laser pelo MIT. Próximo. Semana passada, o Rio de Janeiro assinou com o MIT a criação do Sensible Rio Lab, é o primeiro desses laboratórios na América Latina, é um acordo do MIT com a Prefeitura e a Secretaria, e eles vão prover toda a parte de sensoriamento para construção e análise de inteligência artificial das imagens para ajudar na construção do gêmeo digital da Rocinha. Próximo. A ideia de construir esse gêmeo digital é trazer o engajamento da comunidade. Sem isso, o gêmeo não funciona. Vai ser criada a nave do conhecimento da Rocinha. Na semana passada já foi criada uma navezinha. Temos diversas universidades engajadas e envolvidas nesse processo de criação do gêmeo digital, a COP pela UFRJ, o UERJ, até institutos federais, e vai ser uma forma de centralizar todos os dados da prefeitura numa única instituição. Então, isso também é bastante importante. Próximo. Então, era isso, só agradecer. Obrigado, Tereza. Eu queria agora passar a palavra para o embaixador Marcos Caramuru, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE. Boa tarde. Eu vou seguir o exemplo do Luiz Manuel Fernandes e falar em pé para que todos possam me ouvir, porque eu estou aqui no canto da sala e, senão, as pessoas ouvem uma voz e não sabem de onde ela vem, então eu prefiro falar em pé. Eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, agradecer o professor Carlos Rocha, a Ana Célia, cumprimentar a Universidade Federal e o IBRAC, e dizer da satisfação do SEBRE de poder fazer parte dessa iniciativa e estar aqui representado nesse evento. Ciência e tecnologia sempre foi um tema tratado no relacionamento Brasil-China. Antes mesmo da primeira visita presidencial, um acordo sobre ciência e tecnologia foi assinado entre o Brasil e a China. E havia muita expectativa de que ele pudesse gerar resultado. Quando Figueiredo, o primeiro presidente brasileiro que foi à China, em 84 foi à China, ele assinou 3 convênios complementares a esse acordo de cooperação. E aí se dava muito da expectativa que o Brasil tinha em relação
ao que se podia fazer com a China naquele momento. O Brasil, naquele momento, muito mais avançado do que os chineses, mas já havia a expectativa de que os dois países podiam dar a mão e caminhar juntos. Na visita Sarney, que foi a segunda visita presidencial que houve à China, assinou-se o acordo, que foi mencionado aqui anteriormente, o acordo do CIBERS, o acordo de satélites, não é? Que passou a ser um acordo emblemático nas relações Brasil-China. E havia um grupo de cientistas e agentes governamentais na visita a Sarney, também muito focado nisso. E conta a história que Sarney teria dito ao Deng Xiaoping, que era, então, alguém do partido, ele nunca teve um cargo político no governo, nós queríamos ter com a China uma relação especial. Não sei exatamente o que é, mas queríamos ter uma relação especial. E que Deng Xiaoping teria dito a ele, isso virá com o tempo. Não é? Na verdade, a relação especial, quer dizer, a parceria estratégica, foi assinada depois, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Foi o primeiro país com quem a China teve uma parceria estratégica no mundo. Depois vieram a Rússia e só 10 anos depois vieram a Europa e outros países asiáticos. Então, ali criou-se a parceria estratégica. E aí, o futuro, nós sabemos, foi da primeira visita a Lula que veio o programa com a Universidade Federal, esse programa de mudanças climáticas, não é? E que também é um outro programa emblemático no contexto das relações Brasil-China. E as expectativas em torno do futuro da cooperação em ciência e tecnologia seguem, como nós ouvimos aqui nessa abertura. Eu achei muito interessante os 3 temas escolhidos para essa conferência. Primeiro, a agricultura é uma área em que o Brasil tem avanços espetaculares, extraordinários, tanto científicos quanto na área de produção, e a China continua falando em segurança alimentar, é um tema central para eles, e quem acompanha as notícias da China, viu ainda essa semana notícias de que o governo chinês quer pôr ênfase em tecnologia na área ligada à agricultura. Então, eu acho que aí há uma parceria, há um campo para interação extraordinário. Na área médica, igualmente, não conheço detalhes da cooperação, mas queria mencionar 2 coisas. Primeiro, a cooperação que existiu no tempo da pandemia em relação às vacinas, que foi muito estreita, e eu notava como os cientistas se relacionavam regularmente nessa área. E, além disso, eu tenho visto empresários voltados para essa área de saúde. Ainda, semana passada, almocei com um em São Paulo, que tinha desenvolvido um algoritmo que tratava de gestão de doenças cardíacas e que, portanto, ele estava tentando vender isso aos grandes hospitais e grandes instituições de saúde brasileiras. Ou seja, existe uma movimentação do setor privado, já existe um antecedente do setor público e o ambiente também está formado. Por fim, sustentabilidade. Sustentabilidade é inegavelmente o tema do futuro. E se nós olharmos os projetos da comissão, da Câmara do CABC, não é? A Câmara de Brasil-China, nós veremos que sustentabilidade é um tema que tem sido mencionado várias vezes e com algum sucesso, porque na administração passada fez-se um plano de trabalho para a COSBAN e criou-se dentro da COSBAN, que é a Comissão Bilateral de Alto Nível, exatamente um grupo para tratar de proteção ambiental. E esse grupo deve se reunir pela primeira vez agora, quer dizer, e a COSBAN será realizada agora no início de junho, e o tema permanece na visão daqueles que tratam substantivamente de proteção a mudanças climáticas, de sustentabilidade, daqueles que tratam do financiamento e daqueles que tratam dos novos mecanismos, como os créditos de carbono. Eu não tenho a menor dúvida de que aí existe uma área extraordinária de possível cooperação com a China. Também não tenho a menor dúvida de que a China será cada vez mais um campeão na área de transição energética e da sustentabilidade. Até porque a economia tendo um pouco menos energia na área de consumo interno e na área de investimentos privados, há uma natural tendência a que sustentabilidade e transição energética sejam temas das relações bilaterais. Eu lia esses dias, acho que ontem, na verdade, eu lia, que nos primeiros 2 meses de 2024,
a China aumentou a sua capacidade de geração de energia eólica em 36,7 gigawatts, de energia solar, e de energia eólica em 9,9 gigawatts, um crescimento de 70% em relação aos dados de 2023. E que, se a tendência prevalecer, ao longo do ano vai haver um aumento de provisão de energia solar de 390 gigawatts e de eólica de 129 gigawatts. A isso se soma todo o processo de renovação da indústria, com as indústrias de automóveis que estão chegando aqui, com as baterias para os automóveis elétricos e todos os equipamentos e instrumentos necessários para essa transição para a economia de baixo carbono. Eu não tenho qualquer dúvida de que, já disse isso e volto a insistir, de que a China será um campeão nessa área, estará na linha de frente, já está mostrando essa realidade. Na verdade, 2024 é o primeiro ano em que o adicional de demanda de energia na China é coberta pela provisão de energia sustentável. Ou seja, existe um engajamento natural, e eu acho que esses três temas têm um potencial imenso para despertar a atenção, o entusiasmo e o desejo de cooperação das duas partes, da forma como se concebeu, talvez, desde o primeiro momento. Ou seja, os dois países tendo algo a aportar a partir das suas experiências próprias e tendo algo a derivar da cooperação que possa haver na China. Então, desejo sucesso à conferência e tenho certeza de que estamos na linha do futuro. Obrigado. Obrigado, embaixador Marcos Caramuru. Eu queria, para encerrar aqui a mesa, primeiro agradecer a Ana Célia e ao CBAE pela iniciativa, falar da importância dos temas aqui tratados. Nós, não sei o quanto foi útil para todo mundo, mas para mim foi muito útil estar nesse momento aqui, conhecer o histórico e o potencial de colaboração Brasil-China, que foi aqui apresentado por representantes de ambos os governos. Para mim, certamente, foi muito motivante. Tá? A importância, também foi revelada a importância da inovação e dos processos de ciência e tecnologia nos diferentes níveis governamentais. Mas, principalmente, eu acho que deve-se ressaltar a importância das políticas públicas para o desenvolvimento nacional. E, nesse caso, a importância de nós termos governos com visão estratégica que nós voltamos a ter. Isso é muito importante, isso é uma coisa que todos nós agradecemos. Queria agradecer aos representantes, aos participantes da mesa, o Luiz Fernandes, o embaixador Li Kui, a embaixadora Márcia Loureiro, ao senhor Alexandre Barragat, Fernando Ritso, Tereza Paiva e ao embaixador Marcos Caramuru. E agora nós desfazemos a mesa. Muito obrigado.